Se você tem ansiedade ou algo psicológico, tenha cuidado com a quantidade de informação desse vídeo. Olá galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Se você acabou de entrar nesse vídeo sem querer, se interessou com o tema do vídeo, meu nome é Lua Hitsu e eu estou começando mais um vídeo no canal. Percebido, o tema do vídeo é falando de quando eu tinha depressão. É muito relativo eu falar que eu tinha, porque hoje eu ainda de vez em quando tenho algumas recaídas, mas já foi bem mais forte. Tudo começou mais ou menos, eu tinha na base de uns 11 anos. Eu já tinha algumas coisas que me chateavam antes, mas eu relevava, porque não era uma coisa que mexia muito com o meu emocional, e eu conseguia relevar. Mas com o tempo, a primeira coisa que mais me marcou, eu lembro que foi a separação dos meus pais. Assim, eu já suspeitava que eles iriam se separar, porque eles brigavam bastante, tinha uma relação muito boa, mas de vez em quando tinha umas brigas e, tipo, eles não brigavam na minha frente, nem na frente dos meus irmãos, eles brigavam no quarto. Mas como a gente sabe, dá pra escutar. Então, assim, com o tempo eu já vi que não tava dando mais certo. E aí eu coloquei na minha cabeça e... Bom, então eu me mudei pra Utinga, uma cidade perto de Morro do Chapéu, na Chapada. E era onde a minha avó morava. E eu e minha mãe foi morar com minha avó, já que os meus irmãos, eles tinham acabado de ir fazer faculdade. E antes de eu me mudar para essa cidade, a gente tinha morado em Bebedouro, interior de São Paulo. E eu lembro que a gente foi morar com a minha bisavó e a gente passou por um momento muito turbulento que ficou na minha cabeça. Aí a gente voltou para minha cidade de Morro do Chapéu e eu fui para Utinga. Quando eu cheguei em Utinga, eu já sabia onde eu ia estudar, porque a minha família era de lá, então eu já conhecia bastante gente, principalmente do meu colégio, então o impacto não foi grande, até porque todo final de semana a gente estava em Utinga para ver a família e tal, então era um ambiente que eu já estava familiarizada. Então eu cheguei lá e eu tive a minha primeira crise. Eu lembro que eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe. A relação que eu tinha com minha mãe era só em questão de cuidado. Eu não tinha conversas com a minha mãe direito. Chegou um tempo que a gente brigou bastante. Eu acho que eu tinha na base de uns 12, 13 anos quando a gente começou a brigar muito. E então eu não conversava com ninguém porque eu sempre fui uma criança muito fechada. Sempre que eu sofria com alguma coisa, eu guardava aquilo pra mim. Então eu tive minha primeira crise e essa crise não foi uma coisa de outro mundo. Eu comecei a sentir como se eu tivesse muito triste com alguma coisa, eu me sentia vazia. Só que quando eu tava com os meus amigos, eu conseguia me sentir bem, eu esquecia isso. Então era uma coisa meio que parcelada, eu sentia só de vez em quando. Com o tempo, isso no meu 7º ano, com o tempo fiz o 8º ano e as coisas já foram complicando mais um pouco. Eu comecei a ficar triste com mais frequência, mas não era uma tristeza normal, eu me sentia totalmente vazia por dentro. Eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia colocar pra fora. E eu lembro que o que mais me afetou foi esse fato de eu não ter contato com a minha mãe e eu via a minha mãe muito próxima da minha irmã. E eu também, como os meus pais eram separados, o meu pai chegou uma época que ele quase não me via. Ele me via, tipo, com pouca frequência. E então, não tinha mais ninguém pra conversar, então eu comecei a me sentir muito vazia nessa época. E aí, isso foi abrangendo e eu comecei a ficar muito no meu quarto. Sempre que tava calor, eu só queria andar de blusa de frio. Eu comecei a me machucar porque não pra poder chamar a atenção de alguém ou algo do tipo.
eu achava que se eu me machucasse, eu iria tirar todo aquele peso que eu tinha dentro de mim ou iria aliviar alguma coisa. Isso se repercutiu no meu 8º ano. Com o tempo, eu comecei a ficar, muito pior. Só que ninguém em casa percebia, porque eu sabia disfarçar muito bem. E como eu não conversava com ninguém, ninguém estava ciente desse assunto. A minha irmã, ela tá se formando em psicologia e ela começou a notar diferenças em mim. Com o tempo, a minha mãe conheceu outro homem, que hoje é casada com ele. E eu me dou super bem com ele. Ele foi uma das melhores pessoas que entraram na minha vida. Mas naquela época eu era muito pacata, eu ficava muito na minha. Então eu preferi não ter contato de início. Então eu soube que eu vinha embora. E foi um choque pra mim, porque eu vinha pra um lugar onde eu não conhecia. Eu vinha pra um lugar que eu mal conhecia aquele cara também. Como é que eu ia morar na mesma casa que ele, num lugar que eu não sabia onde era, que eu não conhecia nem nada do tipo. E pra mim que tava passando por uma situação sozinha, que ninguém... Gente, uma dica que eu tenho pra vocês valiosa. Se você tá sentindo alguma coisa, se você tá passando por determinada situação que tá lhe afetando, por favor, converse com alguém. Seja um amigo, seja um primo, seja um parente que você tenha proximidade. Se você acha que você não deve conversar com ninguém, procure ajuda de um profissional ou qualquer coisa do tipo, mas converse. A melhor saída é sempre conversar. E foi isso que faltou entre eu e minha mãe, a gente não teve conversa. Minha mãe, ela achou que por ela estar vindo morar, embora eu tinha na base já de 13 anos, eu tinha que vir com ela, pronto, e acabou. Então a gente veio, a gente se mudou. E os primeiros dias foram horríveis. Horríveis. Eu não conseguia me adaptar na cidade de jeito nenhum, não conseguia me adaptar no colégio de jeito nenhum. Eu não queria fazer amizade com ninguém, isso foi uma coisa mais minha. Gente do céu, que calor. Então a minha mãe e meu padrasto resolveu fazer um quarto do jeito que eu sempre quis, um quarto só meu, porque eu sempre dividi o meu quarto com a minha irmã. E então ela fez um quarto preto nas minhas cores preferidas, fez todo aquele processo pra mim tentar me adaptar. E ainda continuou sendo muito difícil me adaptar, mas com o tempo eu fui conseguindo melhor me adaptar, mas eu lembro que nos primeiros dias eu não queria ir pro colégio de jeito nenhum, eu chorava pra não ir pro colégio, eu ficava desesperada. E então, a minha mãe percebeu algumas mudanças de comportamento. Eu comecei a ficar muito dentro do quarto, eu não tinha contato com as pessoas dentro de casa, eu não conversava, eu não queria almoçar. Sempre que tava calor, eu sempre andava de blusa de frio, ou então os meus braços muito presos ao corpo. E aí ela pediu, eu acho que foi ideia dela, né? Que a minha irmã chegou muito do nada pra mim e perguntou se eu tava bem. E foi o primeiro contato com alguém que eu tive pra falar sobre isso. Então eu falei com a minha irmã, porque eu sabia que ela tava se tornando uma psicóloga e que ela poderia me ajudar de algum jeito. Conversei com a minha irmã, mostrei os meus braços cortados e ela mandou mensagem para minha mãe. Foi quando a minha mãe começou a se aproximar de mim. E aí, com um tempo, isso já veio se abrangendo depois de 2 a 3 anos que a minha mãe descobriu que eu tava com depressão. E isso tudo tava acontecendo dentro de casa, mas como eu não conversava com ninguém, ninguém percebia alguns comportamentos estranhos meus, mas não ia a fundo. Enfim, o que aconteceu? Eu comecei a ter início de síndrome do pânico. Eu começava a escutar vozes, não conseguia dormir direito, passava dias sem dormir, com insônia. E eu lembro que eu escutava muitas vozes, de vez em quando apareciam umas vozes estranhas e eu escutava todas elas. E me chamava de inútil e os caralho a 4. Então,
Uma delas pediu pra me desenhar um mapa no braço e eu escutava tudo que elas diziam, tipo, vai à direita, vai à esquerda, e eu fui seguindo. E no final eu achei o mapa muito parecido com o meu quarto. E foi quando começou a cair a ficha que tudo aquilo era psicológico, eu queria que aquilo acabasse, mas eu não conseguia sozinha. E aquilo foi aumentando e eu comecei a ficar muito mal. E eu já tinha pensado em suicídio antes, mas eu nunca tinha levado isso a fundo. E quando isso aconteceu, de eu começar a escutar vozes, pra mim foi o ápice. Eu falei, já chega, eu não quero mais isso pra mim. Então, eu escrevi a minha primeira carta de suicídio. E quando eu decidi tomar os remédios, a minha mãe chegou na hora. E eu escondi a carta, escondi os remédios e fingi que tava tudo bem. E eu lembro que ela me abraçou e falou que ia ficar tudo bem. Isso ainda me emociona um pouco. Ai, gente, desculpa. E ela falou que ia ficar tudo bem. E então eu acreditei nela. E eu desisti disso, de tentar. E eu já tinha tentado outras vezes e por vários motivos eu acabei deixando essa ideia de lado, mas eu acho que essa foi a que mais mexeu comigo. Foi a que eu mais desisti de verdade. E uma vez ela entrou no quarto e eu tava desesperada, eu tava com a mão assim, deitada, pedindo pra sair. E quando eu vi a minha mãe, a primeira coisa que eu pedi a ela foi, pelo amor de Deus, tira eles daqui. Minha mãe não via ninguém. E então ela me abraçou e meu padrasto entrou desesperado também. Ficaram aqui no quarto até eu me acalmar e eu dormir. E no outro dia a minha mãe me ofereceu ajuda psicológica. Pediu pra poder eu ir pra psicóloga. Isso no meu 9º ano. E eu comecei a frequentar uma psicóloga chamada Cleo, que eu agradeço muito, muito, muito. Ela me ajudou, assim, 100%. 100% não, vamos botar uns 90%. 90% ela me ajudou e eu consegui melhorar bastante por conta dela. E desde então fiz o meu primeiro ano. O meu primeiro ano eu já estava um pouco melhor, eu já tinha parado de escutar as vozes, mas eu sempre tive problema com conversa. Eu achava que se eu fosse falar sobre os meus problemas, eu iria sempre incomodar alguém. Sou o tipo de pessoa que eu odeio incomodar as pessoas e eu acho que se eu sentir dor, se eu sentir alguma coisa, é sempre um incômodo. Eu posso estar morrendo de dor de cabeça e o remédio pode estar no quarto da minha mãe. Se eu souber que ela tá dormindo, eu não vou atrás. Por mais que seja insuportável a dor, eu tento aguentar. Até onde eu posso. Então eu não conversava. No meu primeiro ano, eu conheci uma pessoa muito importante. Eles eram muito meus amigos. Eram o quarteto. Se eles estiverem assistindo, vão saber do que eu tô falando. Foi um quarteto que marcou meu primeiro ano demais, demais, demais. Foram pessoas, assim, incríveis e essenciais na minha vida. E com o tempo eu comecei a conhecer um menino, que hoje ele é meu namorado. A gente vai fazer 6 meses juntos já esse mês agora. E ele foi uma pessoa que me ajudou extremamente. Eu sou muito grata por Deus ter colocado ele na minha vida. Porque ele me ajudou demais, demais. Vocês não têm ideia do quanto eu melhorei psicologicamente por conta dele. Sabe? Eu acho que todos esses fatores me ajudaram a melhorar e me ajudaram a ser o que eu sou hoje. E eu sou muito grata por tudo isso. Porque hoje eu vou fazer o 2º ano. E eu tenho recaídas muito pouco, de vez em quando que eu tenho uma crise ou outra. Eu tô num desequilíbrio emocional muito grande esses últimos tempos, mas eu tô tentando melhorar. E de vez em quando, como todo mundo, eu tenho recaídas ainda. Mas eu tô bem, bem melhor do que antes, ó. Muito melhor do que antes. E eu sei que muita coisa eu esqueci de citar nesse vídeo. Muitos fatores me ajudaram a chegar no ápice que eu cheguei, mas eu prefiro ter bola pra frente porque hoje eu tô bem melhor. E é isso, se você gostou,
desse vídeo chegou até aqui, muito obrigada. Já se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você tá passando por isso, se você tem algum problema, seja de ansiedade, seja de autoestima, porque eu já tive tudo isso. Eu sou uma pessoa que tem um psicológico muito abalado, que eu já tive todo tipo de problema que vocês imaginarem, mas eu já passei por várias coisas e eu tô bem hoje. Hoje eu posso dizer que eu tô bem. E é isso, comenta aqui embaixo se você conhece alguém ou se você tá passando por isso, que eu vou tentar ler todos com atenção. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!